A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Vamos dar prosseguimento ao nosso devocional no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, hoje no capítulo 2, do versículo 23 ao 28, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca leste o que fez Davi, quando se viu necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor. Nós vemos aqui que os fariseus se incomodam muito com Jesus. E agora eles tentam usar o quarto mandamento do Senhor, que você pode ver lá em Êxodo capítulo 20 ou Deuteronômio capítulo 5. Eles tentam usar esse mandamento de guardar o sábado contra o próprio Senhor Jesus. Essa questão sobre o trabalho aos sábados, meus amados, ela era complicada e infelizmente e indevidamente ela ainda continua complicada nos dias de hoje. Tem pessoas que ainda levam isso muito a ferro e fogo, e nós vamos ver que não é necessário. No versículo 23 e 24, os discípulos de Jesus não estavam quebrando nenhuma lei, porque se você olhar lá em Deuteronômio, no capítulo 23, 25, diz assim a palavra do Senhor: Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás espigas, porém na seara não meterás a foice. Então, se eles estivessem ceifando com foice ou trabalhando simplesmente na colheita, aí sim seria proibido pela lei de Deus ao povo de Israel. Mas eles não transgrediram, porque eles estavam arrancando com as mãos e debulhando com as mãos para se alimentarem. Então vemos que Deus, ele santificou o sétimo dia, porque foi o sétimo dia após a criação, porque Deus criou todas as coisas em 6 dias e santificou o sétimo dia, descansou no sétimo dia. Então nós vamos ver que o povo de Israel recebeu os 10 mandamentos somente após a saída do povo da escravidão do Egito, quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés. Então esse mandamento de guardar o sábado, de simplesmente guardar o sábado, era para o povo de Israel. Então Jesus vai atacar os fariseus naquilo que eles se acham melhores. Eles acham que eles conhecem as Escrituras, mas Jesus vai falar para ele: vocês nunca leram? Então olha lá em 1 Samuel, no capítulo 21, de versículo 1 a 6, vai ver que Davi, ele já tinha sido ungido por Samuel como rei de Israel, o futuro rei de Israel, mas ele ainda estava fugindo de Saul, o atual rei que estava perseguindo. Então, ele, quando teve fome, o sacerdote deu a ele, Davi, os pães que eram separados, os pães da preposição ou os pães da presença, são pães consagrados. Então, meus amados, a satisfação de uma necessidade humana, ela é muito maior, ela é infinitamente superior do que uma simples lei cerimonial. O mais importante aqui é que Davi, ele era rei de Israel, mas ele estava antecipando já um rei ainda muito maior do que ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o próprio Senhor Jesus Cristo. No verso 27 e 28, nós vemos que Jesus, ele é o Senhor do sábado. Não só do sábado, mas da minha vida, da sua vida. Ele é Senhor de todas as coisas. Essa atitude dos fariseus era muito opressiva, tão opressiva que depois Jesus vai curar aí no capítulo 3, versículo de 1 a 6, você pode olhar isso. Jesus vai curar um homem de uma mão aleijada. E novamente os fariseus vão implicar com ele a ponto de
se unirem aos seus inimigos, que são os herodianos, para matar Jesus. Eles não se preocupam com aquele homem, não se preocupam com a saúde dele, não se preocupam com a vida dele, mas eles se preocupam somente em estar certos. Vai ter outra ocasião em que Jesus vai curar ali um paralítico no tanque de Betesda. E novamente os fariseus vão implicar com ele porque ele fez isso no sábado. Então, aí mais procuravam matá-lo. Por causa da dureza do coração deles, eles se preocupavam mais com leis que eles mesmos criaram do que com a verdade da palavra de Deus. Então, meus amados, o sábado é um presente, o sábado é uma dádiva, é algo que foi feito para o benefício do homem. Nós não fomos feitos para sermos escravos do sábado. O sábado é para abençoar e fortalecer a humanidade que precisa de um descanso, precisa de ter um tempo com Deus, e para isso é que o sábado foi criado. A maioria dos cristãos hoje em dia guardam o domingo, porque é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, é o primeiro dia da criação de Deus, também é o dia que os primeiros cristãos cultuavam ao Senhor. Mas não importa, meu querido, se é sábado, se é domingo ou outro dia da semana, se você trabalha algum desses dias, o importante é o propósito do sábado. Ninguém deve ser condenado ou até absolvido porque guarda o sábado ou domingo, ou não guarda o sábado ou não guarda o domingo. Quando entendemos corretamente o propósito do dia de sábado, nós vamos priorizar isso para nosso descanso físico, nosso descanso mental, para termos comunhão com Deus, para o nosso crescimento espiritual. E para isso, meus amados, é um dia separado para Deus, um dia separado para a família, um dia separado para servir, amar e ajudar o próximo. Um descanso que muito de nós, esse mundo hoje tão conturbado, tão agitado, tão corrido, precisa muito. Todos nós trabalhamos muito, estudamos, temos que ter tempo para a família, mas também precisamos ter um tempo para descansar, um tempo para refletir sobre a palavra de Deus, sobre tudo aquilo que Deus tem feito e ainda pode fazer, sobre aquilo que você pode fazer para o próximo. Porque nós vamos ver, e os judeus estão interpretando errado ali, os fariseus, é que Deus quer ter misericórdia de nós. E eles não percebem, mas quer ter misericórdia deles também, né? Então, porque se você olhar lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 6, Deus vai falar que Ele deseja misericórdia e não sacrifícios. Então, você não precisa cumprir um sábado, guardar um sábado, não fazer nada no sábado somente porque era uma lei. Se você pode descansar nesse dia, faça isso, meu querido. Mas finalizando, um cristão, ele deveria consagrar todos os seus dias a Deus. Você ao levantar, ao andar pelo caminho, ao sentar e ao deitar, que você consagre esse dia ao Senhor, que esse dia seja santificado ao Senhor, que você possa glorificar o nome do Senhor com o seu dia, porque, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza de uma coisa: não há lugar melhor para estar do que na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.